Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passei para vocês uma lista de exercícios de matemática. Espero que vocês tenham tentado resolver. Vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? Vou começar pelo número 2, que eu acho que é mais importante. Não é que é mais importante, tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque é regra de 3 composta. Então, o número 2 fala o seguinte: um carro percorre 120 km em 2 horas com velocidade constante de 60 km por hora. Se esse carro percorrer esse trecho com velocidade de 40 km por hora, quantas horas ele leva para fazer o mesmo percurso que é os 120 km? Então, analisando, são grandezas, regra de 3 composta, e eu vou comparar de 2 a 2. Como a quilometragem, como o percurso é o mesmo, 120 e 120, eu posso simplesmente ignorar. Basta analisar como se fosse uma regra de 3 simples. Então, se a velocidade do meu carro for de 60 km por hora, eu gasto 2 horas para fazer o percurso. Se a velocidade diminuir, quer dizer, se eu for mais devagar, conclusão, eu vou gastar mais tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Uma diminui, a outra aumenta. Então, na hora de montar a proporção, inverte qualquer uma das duas. No caso aqui, eu inverti a primeira. X proporcional a 2, 60 proporcional a 40. Multipliquei cruzado, 40 vezes x, 40x, 2 vezes 60, 120. O 40 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu gasto 3 horas para fazer esse mesmo percurso se a minha velocidade diminuir, ok? Questão número 6. A questão número 6 diz o seguinte: uma lanchonete produz 480 sanduíches em 6 dias, quando 4 funcionários estão trabalhando. Quantos funcionários são necessários para que essa lanchonete faça 600 sanduíches em 4 dias? Então, vamos lá. Regra de 3 compostas. Eu vou comparar de 2 a 2. Bom, se eu tenho 4 funcionários na empresa trabalhando, eu consigo fazer a minha produção de sanduíche em 6 dias. Se eu diminuir a quantidade de dias, se eu preciso fazer mais rápido, eu vou precisar de aumentar a quantidade de funcionários. Então, essas duas grandezas, dias e funcionários, são inversamente proporcionais. Se eu diminuo o dia, eu preciso de mais funcionários para conseguir a minha produção de sanduíches. Agora, analisando a quantidade de sanduíche com a quantidade de funcionários. Lembrando que essa seta eu já coloquei para cima. Então, quando eu analisar a outra grandeza, se for diretamente proporcional, eu tenho que colocar a seta para cima. Se for inversamente proporcional, o contrário. 480 sanduíches são produzidos por 4 funcionários. Para me produzir 600 sanduíches, eu vou precisar de mais funcionários, ok? Então, aumenta a quantidade de sanduíches, vai aumentar a quantidade de funcionários para produzir. Diretamente proporcional. Então, eu tenho que colocar a seta para cima. Então, eu tenho 2 setas para cima e uma para baixo. Então, na hora de montar, a que eu tenho que inverter é a quantidade de dias. Montando a proporção, começo sempre por x. 4 proporcional a x. Inverte dias, 4 proporcional a 6, vezes 480 proporcional a 600. Primeiro eu tenho que fazer o quê? A multiplicação. Multiplicando 4 vezes 480 deu 1920. 6 vezes 600, 3.600. 4 proporcional a x, 1920 proporcional a 3.600. Multiplico cruzado, 1920x vezes x, 1920x. 3.600 vezes 4, 14.400. 1920 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 7,5. Aconteceu um probleminha. 7,5 é número de funcionários.
Eu sempre falo para vocês que matemática não é assassina. Ela não parte as pessoas ao meio. Conclusão. Peguei esse exercício na internet, tem algum dado dele, algum número que não foi correto. Mas adaptando o exercício, como é a quantidade de pessoas, eu vou aproximar para 8, porque não tem jeito de eu pegar meio funcionário, ok? Então a resposta é 8 funcionários. Ok? Bom, gente, é isso aí. Alunos do terceiro semestre da terceira etapa. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. Por favor, não deixa eu pagar mico sozinha, não. Dá um like aí pra mim. Quem sabe, vai que eu queira mudar de profissão, né? Vai que esse corona não tenha mais aula em sala de aula. Vai que, né? Por favor, galera, colabora aí comigo, tá? Beijo a todos. Tchauzinho.